Você já se sentiu sobrecarregado? Reclamou de alguma coisa e depois se arrependeu? Ou talvez já se perguntou por que as coisas não acontecem do jeito que você espera, mesmo seguindo a direção certa? Pois é, o povo de Israel passou por tudo isso e muito mais em uma jornada intensa pelo deserto. E é exatamente sobre essa fase cheia de reviravoltas, lições poderosas e até mesmo manifestações incríveis do poder de Deus que vamos conversar hoje. Prepare-se, porque a história que vamos desvendar nos capítulos 10, 11 e 12 de Números é surpreendente e tem muito a nos ensinar sobre liderança, fé e as consequências das nossas palavras. Olá, queridos, a paz do Senhor. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série Leitura Bíblica em um Ano. Hoje, vamos mergulhar de cabeça em uma parte crucial da caminhada do povo de Israel. Se você está gostando dessa jornada de leitura, já deixa o seu like aqui embaixo, porque isso ajuda o YouTube a entender que este conteúdo é relevante e a mostrá-lo para mais pessoas que também amam a Palavra de Deus. Vamos começar no capítulo 10. Depois de um longo tempo, acampados no Sinai, recebendo as leis e construindo o tabernáculo, finalmente chegou a hora de partir. O capítulo começa com Deus instruindo Moisés a fazer 2 trombetas de prata. Essas trombetas não eram instrumentos musicais comuns. Elas eram o sistema de comunicação de Deus com o povo. Cada toque tinha um significado específico. Um toque convocava os líderes. 2 toques reuniam toda a congregação. Havia toques para levantar acampamento, para a guerra e para as festas solenes. Era como o Jepes divino para mais de 2 milhões de pessoas no meio do deserto. Imagine a organização necessária. E então a nuvem do Senhor, que ficava sobre o tabernáculo, se levanta. Esse era o sinal. A jornada recomeça. E a ordem de marcha era impressionante. Uma verdadeira procissão militar e espiritual. A tribo de Judá ia na frente, seguida por outras tribos. Depois os levitas, carregando as partes do tabernáculo. E assim por diante, cada um em seu lugar. No centro de tudo estava a Arca da Aliança, o símbolo da presença de Deus. E Moisés faz uma oração poderosa que se tornou um hino para Israel. Levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos. Era uma declaração de confiança de que Deus ia à frente deles. A partida do Sinai marca o fim de uma era de preparação e o início da conquista. Parecia que tudo ia dar certo, não é mesmo? Mas a natureza humana é complicada. E isso nos leva direto ao capítulo 11, onde as coisas começam a desandar. A jornada mal começou e o povo já está reclamando. A Bíblia diz que eles queixaram-se das suas dificuldades. O texto não especifica qual era a dificuldade, mas a murmuração acendeu a ira do Senhor, e fogo consumiu uma parte do acampamento. Moisés intercede, e o fogo cessa. Mas a lição não foi aprendida. Logo depois, um grupo no meio do povo, chamado de populacho, começa a sentir uma vontade enorme de comer carne e contagia os israelitas com sua insatisfação. Eles choram e dizem: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e dos pepinos, e dos melões, e dos alhos, e das cebolas. Eles se esqueceram da escravidão terrível e só lembravam da comida. A murmuração deles era uma ofensa direta a Deus, que os sustentava todos os dias com o maná, o pão do céu. Eles desprezaram o milagre diário em troca de um desejo momentâneo. Essa situação deixa Moisés completamente esgotado. Ele se sente tão sobrecarregado que faz um desabafo sincero e doloroso a Deus, dizendo que não aguenta mais carregar aquele povo sozinho. Ele chega a pedir a morte. É um momento de extrema vulnerabilidade
do líder. E a resposta de Deus é cheia de graça e sabedoria. Primeiro, Deus diz a Moisés para escolher 70 anciãos de Israel, homens de confiança, para dividir o fardo da liderança com ele. Deus derramaria sobre eles o mesmo Espírito que estava sobre Moisés. É uma lição incrível sobre a importância de delegar e de não tentar carregar tudo sozinho. E quanto ao pedido de carne, Deus responde de uma forma impressionante. Ele diz que vai dar carne, não por 1 ou 2 dias, mas por 1 mês inteiro, até que lhe saia pelas narinas. Era uma resposta à incredulidade deles. E o milagre acontece. Um vento fortíssimo traz uma quantidade absurda de codornizes do mar, cobrindo o acampamento. O povo, em sua gula, passa o dia e a noite inteira recolhendo as aves, mas a consequência vem em seguida. Enquanto a carne ainda estava em suas bocas, uma praga terrível atinge o povo, e muitos que cobiçaram morreram ali. O lugar foi chamado de Quai-Bretatava, que significa sepulcros do desejo, ou tumbas da cobiça. Uma lição dura e terrível sobre a ingratidão e os perigos de colocar nossos desejos acima da provisão de Deus. Se você está sendo edificado por essa palavra, que tal compartilhar este vídeo com um amigo ou em um grupo da sua igreja? A jornada pelo deserto tem lições que todos nós precisamos ouvir. Clicando na seta de compartilhar, você nos ajuda a espalhar essa mensagem. Chegamos então ao capítulo 12. Se você achava que os problemas tinham acabado, se enganou. Desta vez, a crise vem de dentro do círculo mais íntimo de Moisés. Miriam, sua irmã mais velha, profetiza, e Arão, seu irmão e sumo sacerdote, começam a falar contra Moisés. O motivo aparente? A esposa de Moisés, que era cusita, ou seja, etíope, mas o problema real era outro: ciúmes e inveja da autoridade de Moisés. Eles dizem: porventura, falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? Eles estavam questionando a liderança única que Deus havia estabelecido. O texto faz questão de dizer algo muito importante sobre Moisés. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Ele não se defende, ele não responde ao ataque. Mas Deus ouviu e Deus age. De repente, o Senhor chama os 3, Moisés, Arão e Miriam, para a tenda da congregação. A nuvem desce e Deus fala diretamente com Arão e Miriam, defendendo seu servo Moisés. Deus explica que a relação dele com Moisés era diferente. Com os outros profetas, ele falava por visões e sonhos, mas com Moisés, ele falava boca a boca, claramente, como um amigo fala com outro. A ira do Senhor se acende contra eles, e quando a nuvem se retira, Miriam está coberta de lepra, branca como a neve. Arão, desesperado, imediatamente se arrepende e pede perdão a Moisés, reconhecendo o pecado deles. E o que Moisés, o homem que acabara de ser traído pelos irmãos, faz? Ele clama a Deus pela cura de sua irmã. Ó Deus, rogo-te que a cures. Que exemplo de perdão e mansidão. Deus ouve a oração de Moisés, mas determina que Miriam fique fora do acampamento por 7 dias, como um ato de purificação e disciplina. E todo o povo de Israel teve que esperar esses 7 dias até que ela pudesse voltar. A rebelião de 2 líderes impactou toda a nação. Uma lição poderosa sobre o peso da liderança e o perigo da inveja e da murmuração dentro do próprio ministério. Esses 3 capítulos nos mostram um retrato muito humano e real da nossa caminhada de fé. Vemos a alegria da partida, seguida rapidamente pela frustração e reclamação. Aprendemos com o esgotamento de Moisés sobre a importância de compartilhar o fardo e buscar ajuda. Vemos no episódio das codornizes o perigo de desprezar
a provisão diária de Deus em busca de nossos próprios desejos. E com Miriam e Arão, somos alertados sobre o veneno da inveja e do questionamento da autoridade que Deus estabelece. Em todos esses momentos, vemos um Deus que é santo e justo, que disciplina o pecado, mas que também é misericordioso, paciente e pronto para restaurar. A jornada do povo de Israel é um espelho da nossa. Quantas vezes começamos um projeto com todo o ânimo e na primeira dificuldade já pensamos em desistir e reclamar? Quantas vezes olhamos para a comida do Egito, para o nosso passado e esquecemos dos milagres que Deus faz hoje em nossa vida? Que possamos aprender a ser gratos pelo maná de cada dia, a confiar na liderança que Deus nos dá e a fugir da inveja e da murmuração. E aí, gostou de mergulhar nesses capítulos? Qual lição mais falou ao seu coração? Deixa aqui nos comentários, eu vou adorar, ler e interagir com você. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade, não perca mais tempo. Clique no botão de se inscrever e ative o sininho para não perder nenhum episódio da nossa leitura bíblica em um ano. Assim, caminharemos juntos por toda a Bíblia. Que Deus abençoe sua vida.